Paz e graça, irmãos, Shalom, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez de volta para darmos continuidade ao nosso programa que tem como tema O Teu Destino Te Reclama. Hoje queremos falar de um tema que de certeza irá aumentar a sua fé, irá revolucionar a sua maneira de entender, de agir, irá mudar o seu comportamento diante de Deus. Como de hábito, como recomenda a carta de Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, que antes de tudo que façamos orações, inclinemos as nossas cabeças em oração. Deus, obrigado mais uma vez. A bênção que Tu preparaste para os Teus filhos desde antes da criação do mundo, que se materialize aqui, Pai. Que nós nos desapareçamos e que o Senhor apareça. Venha nos revelar os Seus reinos através do Seu Logos. Que nós desapareçamos, Senhor. Mas, Senhor, fala no meio do Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amados do Senhor, hoje irei lhes propor o tema que é Quem tocou em mim? Vamos falar de um tema de uma mulher corajosa que não se conformou do seu estado, que não se conformou da vida em que levava, da sua vergonha, não se conformou com a sua doença, não se conformou com seu estado físico e teve que fazer alguma coisa para poder então ver a sua situação mudada. Hoje vou vos propor a carta de Lucas no seu capítulo 8, no seu verso 43 até 48. Assim diz a palavra do Senhor. Certa mulher que tinha uma hemorragia, havia 12 anos e gastara com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém pudera curá-la. Chegando por trás dele, tocou na borda da sua roupa e logo parou a hemorragia. Disse Jesus: Quem tocou em mim? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes: Quem tocou em mim? Disse Jesus: Alguém tocou em mim. Senti que de mim saiu um poder. Então, vendo a mulher que não podia esconder-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou diante de todo o povo porque havia tocado nele e como fora curada. Então ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, e a tua fé te curou, vai-te em paz. Amados do Senhor, vou tentar situar-vos nesta carta de Lucas. Aqui estamos a falar do médico que foi companheiro do Paulo nas suas viagens missionárias que ele fez ao longo do seu ministério. E o objetivo da carta de Lucas, na verdade, foi nos propor um Jesus como homem, ou seja, nos descreve a humanidade de Cristo, bem como a humanidade daquela pessoa que trouxe a salvação no meio do seu povo. E esta carta era direcionada, tinha como destinatário o Teófilo, que queria saber da vida de Cristo. E a carta foi escrita lá por volta dos anos 60, e há uma particularidade entre os evangelhos sinóticos, falando propriamente de Mateus, Marcos, de Lucas, e que o Lucas demonstra uma literatura bem mais sólida, demonstra uma superioridade no nível da sua escrita, tem uma lapiseira muito acima do normal, razão pela qual a sua intelectualidade, o seu nível de escolaridade levou-lhe a descrever vários assuntos diferentes de Mateus e Lucas, nomeadamente quando fala da oração,
quando fala dos diagnósticos, por exemplo, da doença, quando fala dos anjos, quando fala de muitas outras coisas, tu sentes uma certa elevação a nível da literatura, a nível da sua intelectualidade. Aqui estamos a ver uma história, amados ao Senhor, de uma mulher que viveu durante 12 anos, padecia de uma doença que, segundo o costume judaico, era uma doença vergonhosa. Então, Jesus, na verdade, como de hábito, ele vinha de cidade em cidade pregando a boa nova. Jesus andava em todas as cidades para pregar a boa nova. E a Bíblia me diz aqui, essa mulher foi uma oportunista, porque a situação que ela ultrapassava abalou tanto a sua vida, levou a sua vida ao extremo, de modo que a mulher já não poderia se conformar com aquilo que ela estava a viver. Então, ela foi uma oportunista dentro do pedido de uma outra pessoa. Por isso a Bíblia nos diz que a vida cristã é para os violentos. Amados do Senhor, na noite de hoje ou na tarde de hoje, eu queria chamar a sua atenção de tu seres uma pessoa violenta, uma pessoa oportunista, ou seja, sempre que houver a presença de Deus, sempre que se manifestar a atmosfera sobrenatural, sempre que se realizar uma atividade cristã, tu deves ser uma oportunista para que a glória de Deus, a sua presença, possa se manifestar em sua vida. O que aconteceu aqui? A Bíblia me diz que Jesus, quando chegou, ele vinha do outro lado do rio. Quando chegou, o rei ou o chefe da sinagoga, que é chamado de Jairo, chega rogando a Cristo, pedindo a Cristo para que pudesse entrar em sua casa e curar a sua filha que estava à beira da morte. Algumas passagens no Mateus dizem que morreu e Marcos diz que estava à beira da morte, já que Lucas nos confirma que a menina estava morta. Então este homem, ele estava a sofrer com a morte do seu filho. O que eu queria dizer? Os chefes da sinagoga, na verdade, eram homens que organizavam as igrejas, eram homens que preparavam, que davam espaço, que criavam todas as condições de modo que as sinagogas estivessem bem preparadas para o culto, para as igrejas. Mas aqui estamos a ver uma situação que as patentes deste homem não foi suficiente para a cura do seu filho, ou da sua filha, desculpa. E aqui há uma similaridade que chama a minha atenção, em que essa menina que padecia ou que morria, tinha a idade dessa mulher que padecia da doença durante 12 anos. Então esse homem, quando chega, prostra-se diante de Cristo Jesus, rogando a presença de Jesus em sua casa. De que maneira tem rogado pela presença de Cristo em sua casa? De que maneira tu convidas a Cristo para entrar em sua vida? De que maneira tu tens implorado a presença de Deus em sua casa? Este homem não olhou para as suas patentes, não olhou para o seu status social, não olhou para o seu nível econômico, não olhou para as suas possibilidades, mas ele sim olhou para aquele que é capaz de levar a solução em sua casa. Amados do Senhor, situações há, momentos em nossas vidas que a nossa situação, a nossa condição financeira, o nosso status, o nosso poder financeiro ou social não será suficiente para poder levar a solução em nossas casas. Então este homem compreende, humilha-se diante de Cristo, mas havia uma mulher dentro dessa multidão que padecia de doença. A Bíblia me diz que esta mulher viveu durante 12 anos desta doença. Amados, assim, vamos aqui pensar. Esta mulher vive durante 12 anos, ou seja, a menina que morreu, a menina do chefe da sinagoga, tinha a mesma idade da doença, do tempo da doença desta mulher. Quero chamar aqui a sua atenção num pormenor. Nós estamos há 6 meses confinados. Estamos há 6 meses com pandemia, mas tu já perdeste a sua esperança. Tu já não consegues confiar em Deus. A tua esperança já se desabou, a tua esperança já caiu, a tua fé desapareceu. Em 6 meses, esta mulher, a Bíblia me diz que sofria durante 12 anos e não sofria de qualquer doença, amados do Senhor. Escutai, a Bíblia me diz que quando Jairo prostra-se diante de Cristo, indo Jesus Cristo com Jairo para ir à sua casa, havia uma mulher que padecia de doença durante 12 anos, amado Senhor. E a Bíblia ainda me diz que essa mulher gastou tudo quanto tinha.
para poder solucionar o seu problema, para encontrar a solução, para encontrar a cura, para se ver melhor. Mas nenhum médico, a Bíblia é clara, que nenhum médico foi capaz de curar esta mulher. Amados do Senhor, há momentos em nossas vidas que o nosso dinheiro não será suficiente para a tua salvação, para a sua cura. Nenhum homem debaixo da terra foi capaz. Naquela altura os médicos não eram pessoas de brincadeira, eram homens que sabiam fazer o trabalho. Mas a Bíblia diz que ninguém conseguiu curar esta mulher. E o que lhe restava era somente se atirar. Escutai, mais o Senhor. A Bíblia me diz que quando Jesus caminhava para a casa do Jairo, esta mulher aproximou-se detrás de Jesus. Escutai esta profecia, mas o Senhor. Eu questionei-me, por que esta mulher não cruza Jesus de frente? Por que esta mulher não clama por Jesus? Por que esta mulher não interceptou a Jesus para poder pelo menos falar com Jesus e receber a sua cura? A Bíblia me diz que ele aproxima a Cristo de trás e ela no seu interior diz que se eu somente pegar as vestes desse homem, certamente eu serei curada. Escutai, a doença de hemorragia, segundo o costume judaico, essas pessoas eram afastadas da sociedade. Eram pessoas consideradas como se fossem impuras ou como impuras. Eram pessoas que tinham que viver no deserto. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Que esta mulher estava afastada da sociedade. Esta mulher era uma pessoa desconsiderada. Era uma pessoa desqualificada no meio das pessoas. Tanto os seus próprios familiares, quanto a sociedade, amigos e vizinhos. Ninguém aproximava desta mulher. Se fores ler na carta de Levítico, no seu capítulo 15, verso 19 a 28, verás a regra toda de mulher que estaria no seu período menstrual, ou toda mulher que sofria de hemorragia, era uma mulher afastada da sociedade. Então, a situação que tu estás a viver hoje, amado Senhor, te afasta da sociedade. A situação que tu estás a viver hoje te desconsidera diante de todos. A sua incompetência hoje te desqualifica para seres admitida como um trabalhador, como uma trabalhadora. Hoje, o teu estado social te afasta do meio daquelas pessoas de notoriedade. Mas eu queria falar na tarde de hoje. Há um homem que está passado na tarde de hoje. Há um homem que está passado. Não precisa clamar por seu nome. Não precisa chamar por ele. Basta tu tocar em suas vestes. Ele libertará um poder sobre a sua vida e receberá a sua cura. A Bíblia me diz que esta mulher aproximou-se de trás. Aqui estou a me lembrar da história de Moisés. Moisés clama a Deus para poder ver a sua glória. Moisés conversa com Deus: eu quero ver a sua face. Eu quero conhecer-te face a face. Mas Deus responde ao Moisés: ninguém que vive e se ver a minha face continuará a viver. Então esta mulher, o seu estado físico, a sua saúde, a desqualificava para poder enfrentar Jesus de frente. Desqualificava esta mulher para poder falar com Jesus cara a cara. Por quê? Porque a face de Deus é a sua severidade. A face de Deus é a sua lei, amado Senhor. E a lei não é má. A lei é boa, mas não rende ninguém bom. A lei é justa, mas não justifica ninguém. Razão pela qual o próprio Deus, quando o Moisés retrocedeu, sobe novamente a montanha para ir buscar as tábuas onde estavam escritas todos os 10 mandamentos, Deus teve que atar os 10 mandamentos com o sacerdócio, que foi o meio caminho para que todo homem com seu cordeiro pudesse ter a graça, a oportunidade de aconchegar-se, aproximar-se diante de Deus. Então essa mulher, apesar de ser uma doente, ela conhecia as Escrituras. Amados do Senhor, as Escrituras te defendem. Jesus venceu na sua tentação no deserto. Não foi com a oração, não foi com o jejum, mas sim por conhecer as Escrituras. O diabo lhe disse: se tu és filho de Deus, ele conhecia a sua identidade. Porque quando do seu batismo, o Deus Pai confirma que este é meu filho amado, e o Santo Espírito desce na forma de uma pomba, confirmando, descendo aqui no ombro de Jesus e enchendo-lhe com todo o Santo Espírito. Esta mulher não foi qualquer pessoa.
independentemente da sua desqualificação, da sua desconsideração, do seu afastamento social, familiar. Ela sabia que no dia em que eu tiver oportunidade, mas o que estás à espera? Na tarde hoje eu venho te apresentar aquele homem que é capaz de levar solução em sua casa, no seu matrimônio, nos seus filhos, na sua vida, no seu trabalho, em todas as dimensões da sua vida. Esta mulher disse se aproximar de trás e não de frente, porque a severidade de Deus, a lei de Deus, a justiça de Deus não lhe qualificava, não lhe justificaria, não ia lhe tornar boa pessoa, não iria lhe curar, amado Senhor. Foi necessário esta mulher vir de trás, porque Deus diz a Moisés: eu vou te colocar sobre a penha, eu vou te colocar sobre a rocha e eu passarei e tu me verás de costas. Amado Senhor, a personificação, a representação de Jesus em nós é a revelação do seu coração. É a revelação da glória de Deus, a personificação de um Deus grandioso no meio do povo. Então Deus diz a Moisés que eu passarei e tu me verás de trás, que está a representar a sua graça, porque de trás todo mundo viverá. E maldito aqueles que virão te atacar de frente. Se tu, como filho de Deus, não vive vendo a face de Deus, imagina aqueles que virem à sua frente, porque o que te merece, o que você é digno de ver a Cristo, a Deus é somente em suas costas. Todo inimigo que virá na sua frente enfrentará a severidade do seu Deus. Por isso tu és intocável, porque aquele que guarda a sua vida não dorme nem tosqueneja. Vou falar mais aqui uma profecia. Se fores ver Gênesis capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E havia as trevas sobre a face do abismo. O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então estou a perceber que, na verdade, o que pairava sobre a face das águas é a face de Deus. Porque eu imagino as trevas não dominaria nosso Deus. As trevas não iriam dominar o nosso Deus. Então a face das águas é o outro lado da face do nosso Deus. A face de Deus é a sua severidade. Esta mulher compreendeu que a sua condição social a desqualificava. A sua competência a desqualificava. Tudo que ela fez não trouxe solução para a sua vida. Talvez, amado Senhor, até aqui já fizeste tudo para a sua vida. Formaste teus filhos, mas até hoje ninguém consegue estar bem sucedido. Talvez gastaste tudo o que tinha para ter um casamento feliz, mas até hoje não consegues ter a felicidade que Deus tem. Fizeste tudo para investir na sua própria vida, mas até hoje não estás a usufruir, não estás a colher daquilo que você semeou. Amados do Senhor, Cristo é o advogado fiel, o consolador. João está a dizer: é necessário que eu vá para que eu possa vos enviar o consolador, aquele que me revelará todas as coisas do Pai. Então este consolador estava presente nesta mulher. A Bíblia me diz que esta mulher, quando toca as bordas das vestimentas de Cristo, de repente essa mulher ficou curada. Amados ao Senhor, quero lhe dizer na tarde de hoje, existem aqui uma similaridade dos combates dos reis no Israel. O que é que acontece? Se olhares muito bem, Davi, quando estava a ser perseguido por Saul, para poder aniquilá-lo, para poder matá-lo, a Bíblia me diz que Deus entrega Saul nas mãos do Davi, que estava escondido na rocha. Escutai, amado Senhor. Quando o rei dorme ao lado de Davi, a Bíblia me diz que Davi, para poder testemunhar que ele não tinha mau coração de fazer mal ao Saul, ele teve que cortar uma borda das suas vestimentas. Em outras palavras, o combate entre os reis em Israel tinha 3 níveis. Era com a coroa, era com a sua túnica e era com o seu celo que eles tinham. Mas o que é que acontece aqui? O Saul, ele perde já o seu poder, não só no momento que ele dá de vestir a sua vestimenta no Davi para poder ir combater. Mesmo quando perseguiu a Davi,
ele cortando aquelas vestimentas, em outras palavras, o Davi venceu a Saul. Então esta mulher queria dizer, em outras palavras, que a doença que eu tenho em mim está a dominar a minha vida. Há um rei que domina sobre minha vida. Há um rei que está a perturbar a minha saúde. Há um rei que me tira a paz. Há um rei que trouxe a vergonha em mim. Há um rei que me desqualificou, que me desconsiderou. Mas havia um rei. Bastava que essa mulher tocasse nas suas vestimentas, iria dominar todo. Esta mulher tinha um rei na sua vida. Como hoje em sua vida, a pobreza está a reinar sobre você. Os seus filhos, uns na bebedeira, outros na prostituição. Em sua família ninguém consegue ter filhos para toda a vida. Nascem filhos, quando atingem 10 anos todos morrem. Existe um percurso em que reclama todo mundo. Mas na tarde de hoje, eu vim te dizer, aquele que anula toda a reclamação do mundo das trevas. Este homem, basta na tarde de hoje tu lhe pegar e lhe segurar. A tua vida tomará outro rumo. Porque esta mulher, quando tocou a Cristo, de repente, no mesmo instante, não foi para depois. Na tarde de hoje, se tu assegurar, abrir o seu coração e alimentar a sua fé com a palavra de Jesus, amado Senhor, este Deus irá te curar. Irá transformar a sua situação. Irá levar-te numa outra dimensão. Mas antes, tens esse bastão, a fé, que é a porta da sua graça. Esta mulher, quando toca, a Bíblia me diz que ficou curada. Eu vim te apresentar a revelação. Vim te apresentar aquele homem que toda e qualquer doença não suporta. Vim te apresentar aquela pessoa que até o demônio nos céus, até os espíritos imundos, até na terra embaixo, tudo se prostra diante do nome deste homem que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Havia aqui mais um outro exemplo que eu posso te dar. O que me admira aqui é que havia muita gente que acompanhavam a Cristo. Mas somente esta mulher teve uma outra revelação. Ou seja, neste momento estamos a passar em fases de pandemia. Estamos a passar em fases de confinamento. Mas muitos estão distraídos. Somente aqueles que terão uma outra maneira de ver as coisas é que vencerão. Essa mulher não queria se conformar com seu estado. Imagino eu que esta mulher não gritou, porque se gritasse todo mundo diria que tu és uma mulher desqualificada, que não encoste a este homem. Se fosse um médico normal, amado Senhor, haveria pessoas que não quereriam, não aceitariam aproximar desta mulher. Mas este homem, quando lhe tocaram, o que me admira aqui, ele ainda questiona: quem tocou em mim? Mas será que um Deus omnipotente, omnipresente, omnisciente, que tudo sabe, tudo vê, tudo antevê, tudo sabia, tudo vê, o Todo-Poderoso, será que há alguma coisa que esse Deus não possa saber? Ele questiona: quem tocou em mim? Jesus, na verdade, queria revelar, queria mostrar quão grande era o tamanho da fé desta mulher. Amados ao Senhor, na noite de hoje, na tarde de hoje, eu queria te apresentar a Jesus, que é capaz de liberar o poder dele, e este poder irá causar consequências em sua vida, consequência da paz, consequência da cura, consequência de começar a ter filho. Essa esterilidade que te afeta irá te abandonar no mesmo instante, em nome de Jesus Cristo. Quem é capaz na tarde de hoje tocar em Jesus? Quem é capaz de não se conformar com o seu estado, não se acomodar com o seu estado e apresentar-se a Cristo da maneira que é, conforme é, com o seu estado, com a sua doença, com a sua vergonha? Este homem irá limpar, irá enxugar todas as suas lágrimas, irá te tirar esta vergonha. Onde a lei te desqualifica, existe também uma graça ao lado que irá dizer: você não merece, tu és um desmerecido, uma desmerecida. Mas esta graça no caminho de Cristo irá te levar no caminho da solução. Basta ter a fé. Esta mulher apresentou a fé. Na vida nós temos dois grupos de pessoas: pessoas curiosas que querem saber o que é que Jesus estava a fazer, e pessoas
que manifestaram a sua fé para poder receber algo de Deus. Hoje, temos muitos que conhecem a palavra, muitos ouvem falar de Jesus, mas fica como se fosse uma curiosidade. Querem saber de longe, olham ao longe, ouvem de longe a palavra de Deus, mas aqueles que querem aproximar para poder saborear, para poder experimentar e viver a manifestação sobrenatural da vida de Cristo em suas vidas. Amados do Senhor, o exemplo dessa mulher, vou dar aqui um exemplo para poder concluir, se assemelha àquele coxo que estava na porta do templo. Essa porta que era chamada de Formosa. Muitos fazem confusão, pensam que este coxo era chamado de Formosa. Não, a porta que era chamada de Formosa. Este homem, ele não se conformou com o seu estado. Queria lhe dizer na tarde de hoje, talvez o casamento que você tem é bom casamento a olho nu dos homens. O teu emprego é bom emprego a olho nu, mas talvez tu não dormes bem, tu não tens a paz. Talvez tu solicitaste os quimbandeiros para poder ter a paz, este lugar, esta categoria, esta elevação que tu tens a nível do teu emprego. Queria lhe apresentar, lhe propor Jesus Cristo, que irá levar a solução na sua vida. Você que este casamento não está a soar bem, este casamento que está semelhante a um casamento de tempestade, a um casamento infeliz, vem lhe propor a Jesus Cristo, que é capaz de ser o mediador entre tu e seu marido. Homens curiosos também chamam a vossa atenção. Venham, apresentam-se a Cristo. Ele é capaz de transformar a vossa vida. Que Deus vos abençoe. Pai da glória, obrigado. Deus da graça, Deus da misericórdia e da compaixão. A palavra de Deus nunca sai em vão sem, portanto, manifestar e operar no meio do seu povo. Senhor Jesus, a tudo quanto revelaste aqui, deixa que seja resposta para o seu povo, a todos quanto que acompanharão agora e aqueles que irão acompanhar depois. Jesus, a paz que o mundo não concede, que seja a partilha dos seus filhos, hoje, amanhã e para sempre. E assim oremos em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe com a promessa de voltarmos até a próxima oportunidade. Tchau. Falou para vocês o evangelista Miguel Cabanda, o propósito divino. Que Deus vos abençoe.